Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe para você que está ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a quinta em 7 partidas, a situação do Santos se complica no Campeonato Brasileiro. O Peixe terá uma semana cheia para trabalhar e tentar ajustar os erros cometidos para enfrentar o Ceará na Vila Belmiro na próxima segunda-feira. Vamos repercutir a derrota do Santos, a fala do treinador Kleber Xavier e, claro, projetar os próximos jogos do Peixe no campeonato. Tudo isso aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, mais uma derrota do Santos Futebol Clube no campeonato. Agora foi o Grêmio que venceu o Santos Futebol Clube. Tá em crise? Chama o Santos que você rapidamente retoma o caminho das vitórias. E foi assim que aconteceu ontem em Porto Alegre. O Santos até foi melhor que o Grêmio. Jogou como nunca, mas perdeu como sempre. O Santos foi melhor na primeira etapa, perdeu gols ali importantes no primeiro tempo, criou chances, errou muito no último passe o time do Santos. Soteldo foi o destaque da equipe na primeira etapa e no segundo tempo o Santos claramente caiu fisicamente, né? O Santos não aguenta 90 minutos. É um trabalho que o Fábio Maceredian, que é o novo preparador físico do Santos, vai ter que fazer. O Santos precisa aproveitar muito bem essa semana que tem de descanso, né? E trabalhar. Na verdade, descanso no calendário, mas é preciso trabalhar muito no CT Pelé. É preciso ter um diagnóstico claro no Santos Futebol Clube, por que o Santos é inferior a todas as equipes adversárias quando se fala na questão física. Não é de hoje que o Santos Futebol Clube prega na segunda etapa. Eu até ouvi alguns torcedores dizendo que o Santos precisa mudar essa música que a torcida canta, que o Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor. Na verdade, o Santos não vira contra ninguém. E por que o Santos não consegue reviravolta em resultados quando está atrás do placar? Porque não tem condição física. O Santos claramente, fisicamente, está muito abaixo dos seus adversários e o Grêmio ganhou justamente aí. Aguentou o jogo todo, teve mais força na segunda etapa e acabou fazendo o gol da vitória, e o Santos claramente não teve forças para recuperar e para, claro, empatar ou até mesmo virar o resultado. Sobre o trabalho do Kleber Xavier, eu acho o seguinte, né? Acho que o Kleber escalou bem o time, acho que o Santos foi bem escalado, tanto é que fez um ótimo primeiro tempo. Quando ele precisou do banco de reservas e ele explicou o porquê teve que tirar o Escobar não tinha condições físicas de ficar por mais tempo em campo, então o reserva era o Kevson, ele trocou um lateral por outro lateral, mas com características diferentes. O Kevson acabou entrando frio no jogo e falhando no gol do Grêmio, mas não dá para colocar a responsabilidade 100% no Kleber Xavier. Ele colocou a peça que ele tinha à disposição no banco de reservas. O Roleiser claramente também não tinha condições de segurar por mais tempo, né? Ali como titular, foi para o banco, ele também mudou. Enfim, eu acho que o Kleber Xavier, ele fez aquilo que tinha realmente que ser feito ontem. Não vejo erros, eu tenho percebido muitas críticas já da imprensa, da torcida, sobre o trabalho do Kleber Xavier. Isso acontece muito pelos resultados que até agora não vieram, né? Ele tem um empate apenas como treinador do Santos e uma derrota. Então, é claro que o começo em termos de resultado é ruim. Mas olhando de outra maneira, eu acho que ele tem mexido ali no vespeiro, tem tentado corrigir alguns pontos importantes, como é o sistema defensivo. O Santos continua errando muito individualmente, é um problema, porque por mais que coletivamente e taticamente o time seja organizado pelo treinador, se individualmente os erros continuam acontecendo, aí complica demais. Vimos ontem o Luan Pérez fazendo um péssimo jogo,
Vimos o Kevson ali dando espaço no cruzamento, o próprio Luizão rebatendo ali para o meio, né? O que um zagueiro não pode fazer em hipótese nenhuma. São situações como essa que colocam o Santos numa situação delicada. Então, erros individuais, aí fica muito mais na conta dos jogadores do que do treinador. Então, eu quero dividir aqui. Primeiro, o resultado foi péssimo, mas eu vejo um sinal interessante por parte da comissão técnica do Santos. Eu acho que o Kleber Xavier começa o seu trabalho mostrando que está entendendo o cenário. Eu acho que ele rapidamente conseguiu identificar o perfil desse grupo, fez as mudanças corretas, mas o resultado ainda não aconteceu. Então é preciso que ele insista nesse trabalho, tenha convicção daquilo que está fazendo para que o Santos volte ao caminho das vitórias, e isso pode acontecer contra o Ceará na próxima partida. O Santos Futebol Clube tem 4 jogos pela frente, 4 jogos complicados. Vou colocar aqui os próximos jogos, as próximas partidas do Peixe no Campeonato Brasileiro. O Santos tem na próxima segunda-feira o Ceará, ainda com palco indefinido, mas deve ser na Vila Belmiro, não será na Arena Mercado Livre. Depois o Santos tem o Corinthians na Neoquímica Arena, depois o Vitória no Barradão, e aí fecha a série de 4 partidas jogando contra o Botafogo na Vila Belmiro. Portanto, o Santos tem o Ceará, depois 2 jogos fora, Corinthians e Vitória, depois tem o Botafogo jogando na Vila Belmiro. O Santos, que está de folga nesta segunda-feira, volta ao trabalho amanhã, treina pela manhã. Vou colocar aqui a programação do Santos, está aí, portanto, aliás, amanhã o treino é à tarde, às 14 horas, a apresentação, treino às 16, quarta-feira pela manhã, quinta-feira pela manhã, sexta e sábado também pela manhã, domingo o Santos treina à tarde, às 14h30, se apresenta, e às 16 horas o Santos treina, fica concentrado para jogar contra o Ceará, 20 horas na segunda-feira. Então tá aí o Santos para você, o Peixe que pode ter o retorno de Álvaro Barreal na próxima partida. Jogador Álvaro Barreal deve retornar. Zé Rafael, Souza e Neymar ainda devem ficar mais algum tempo fora. O Zé Rafael deve voltar ali próximo do dia 15 de maio. O Souza também já está em fase final, está próximo de retornar, e o Neymar ainda sem previsão de retorno aos gramados. Vamos aguardar a evolução do Neymar. Esta é uma semana importantíssima, né, para o Neymar voltar aos gramados, né? Ele que está ali numa fase importante da sua recuperação. Existem ali 2 versões. Uma que o Neymar tem treinado demais, tem feito um tratamento ali muitas vezes até ficando 12 horas no CT Repelé. Outros dizem que o Neymar tem faltado alguns dias, não tem ido ao CT, isso tem prejudicado a recuperação dele. Fato é que é preciso aguardar para saber quando o Neymar volta e também como vai voltar, né? Acho que o Neymar tem um momento decisivo da sua carreira. Até agora, esse retorno do Neymar esportivamente para o Santos não tem sido um sucesso. Pode ter sido, sim, positivo até aqui em termos financeiro, visibilidade, em termos de marketing, tudo isso é verdade. Mas em termos esportivos, o Neymar até agora não foi aquilo que se espera no Santos Futebol Clube. Olha, e sobre o Miguelito, hein? O Miguelito que cometeu um ato de injúria racial ontem na partida da Série B contra o Operário. Ele que defende o América Mineiro foi preso ontem à noite no Paraná. Portanto, Miguelito, que é jogador do Santos Futebol Clube, está preso após cometer um ato de injúria racial. Lamentável, né? Lamentável que isso aconteça, principalmente aqui no futebol brasileiro, claro, né? Não podemos aceitar em hipótese nenhuma uma situação como essa, e o Miguelito que agora fica numa situação muito delicada. É claro que vai acontecer uma investigação detalhada sobre os fatos, né? Um jogador do Operário acabou ali sendo testemunha, né? do ocorrido. Isso coloca o Miguelito numa situação delicada. É claro que agora temos uma investigação com as imagens do momento ali da fala do Miguelito, e isso vai ser, claro,
investigado de forma detalhada. Em se confirmando, olha, o Miguelito pode até tomar uma punição bastante pesada e não duvidem se o próprio Santos acabar rescindindo o contrato com o Miguelito após toda esta questão envolvendo o jovem jogador boliviano que ainda pertence ao Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, galera. Tchau!